2020 foi um ano cansativo, angustiante. Nós podemos até certo ponto dizer que foi um ano tenebroso, diante de tantas vidas que foram ceifadas, diante de tantas circunstâncias que tivemos que começar a colocar sobre nossas vidas. E às vezes na vida nós fazemos assim, trabalhamos e não conseguimos conquistar o resultado daquilo que nós queríamos. Com isso faz com que muitas pessoas estão começando o ano de 2021 extremamente preocupados se vai ser o mesmo ano, ou se esse ano ainda vai ser pior do que foi o ano anterior. Existem muitas e muitas pessoas que estão assim, se sentindo extremamente exauridas. E eu quero conversar com os irmãos sobre isso. Quero conversar sobre nós aprendermos a confiar em Deus e confiar na provisão do Senhor. Esse é o nosso desafio nessa noite. E o texto é Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós vamos pontuar alguns aspectos muito importantes que eu tenho certeza que vão edificar seu coração e as nossas vidas nessa noite. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastassem um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, abençoa a Tua palavra as nossas vidas nesta noite, Senhor. Que nossa mente, que o nosso coração, que os nossos pensamentos, as nossas emoções estejam realmente, ó Deus, desejosos de aprender da Tua palavra e do Teu querer para o nosso viver, ó Pai. Que nada venha atrapalhar, ó Deus. Que nenhuma preocupação venha atrapalhar. Mas que agora, ó Deus, Teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes estamos assim na vida, trabalhando, cansados de não ter o resultado que desejávamos. O que pode ocorrer com isso? O texto nos revela algumas coisas.
Uma das coisas que nós vemos aqui, que esses homens, eles reconhecem que eram pecadores e estavam vivendo distante de Deus. Isso Pedro afirma categoricamente: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Muitas das vezes nós não colhemos o fruto do nosso trabalho por causa dos nossos pecados. Uma vida em pecaminosidade leva à destruição familiar, leva à destruição da vida financeira, leva à destruição emocional. E muitas famílias e muitas pessoas passam por isso em suas vidas e não levam isso em consideração. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Mas o texto não fala apenas sobre essa situação. O texto nos mostra uma situação aonde Jesus está chegando naquela praia, aqueles homens estão terminando de lavar o barco, e Jesus entra dentro daquele barco. Ao mesmo tempo que o coração deles é um coração pecador, e eles reconhecem isso, e esse é um ponto principal aqui da nossa reflexão nessa noite. Nós não podemos viver a vida ignorando os nossos pecados. Nós não podemos viver a vida ignorando que estamos vivendo longe do Senhor e não estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós precisamos entender, chegar a esse reconhecimento de uma maneira voluntária, de uma maneira despretensiosa, como Simão Pedro chega enfaticamente aos pés de Jesus e reconhece as suas faltas e os seus erros. Não há uma necessidade de que você tenha que confessar isso a um sacerdote, confessar isso a uma pessoa. Ao contrário, confesse-se ao Jesus. Vá diante de Deus e coloque a sua vida diante do Senhor. Reconheça as tuas falhas e receba da graça do perdão, da graça de ser restaurado, transformado na sua vida. Agora, ter um coração pecaminoso não quer dizer que não é um coração ruim. Porque aqui eles são pecadores, sim, mas eles são pessoas boas. Jesus está chegando ali, o texto diz que ele está sendo atropelado por uma multidão, e ele entra naquele barco. Simão Pedro poderia ter falado: não entra aí não, a gente está limpando, a gente já está indo embora para a nossa casa. O texto aqui nos mostra alguns ensinamentos que são muito preciosos. Se você está cansado na sua vida, tem um pensamento muito importante, querido irmão. Aplique isso na sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Tenha um coração disponível a Deus, amém, irmãos? Tenha um coração disponível a Deus. Jesus chega, ele entra dentro do barco, ele se assenta dentro do barco. Não sei se você já viu isso na beira da praia ou na beira de um rio, quando os pescadores chegam, eles estão cansados, extenuados. Eles não vão querer que ninguém entre ali no barco deles. Mas Jesus, ele entra, se assenta, e aqueles homens então ouvem Jesus terminando de ensinar aquela multidão. Ter um coração disponível a Deus, querido irmão, ter um coração disponível e sensível à obra do Senhor, ao agir do Senhor em nossas vidas, é algo que nós, todo ser humano, seja ele pecador ou seja ele já salvo em Cristo Jesus, nós precisamos ter em nossas vidas. Está existindo cada vez mais um endurecimento de coração. O coração de homens e de mulheres hoje em dia está se tornando cada vez mais um coração de pedra e não um coração de carne, um coração sensível a Deus, sensível à direção de Deus, sensível ao momento em que Deus está nos colocando diante dEle, diante dos planos dEle, dos propósitos dEle, do querer dEle. É muito triste nós vermos corações endurecidos, corações incrédulos, corações que estão cada vez mais insensíveis a Deus, insensíveis ao reino de Deus, insensíveis ao próximo. Mas esses homens, mesmo tendo
um pecado, uma vida pecaminosa, eles têm sensibilidade espiritual. Então, se você quer realmente desfrutar de um ano diferente, faça uma oração a Deus e peça que Deus me dê sensibilidade espiritual. Você pode falar isso comigo? Deus, me dê sensibilidade espiritual. Sem sensibilidade espiritual, querido irmão, você vai ler a Bíblia e você vai se cansar. Sem sensibilidade espiritual, você vai virar, na hora de vir o culto, você vai falar assim, eu não vou, porque eu estou cansado, porque eu estou não sei o quê, você vai criar uma desculpa. Sem sensibilidade espiritual, você não vai conseguir compreender o momento que Deus está preparando para você. Mas o maior problema é que sem sensibilidade espiritual, você pode se tornar um murmurador. Você pode olhar para os problemas, ao invés de olhar para aquele que tem a solução para os teus problemas. Amém, irmãos? É interessante esse texto. Eles param, Jesus prega, Jesus termina de pregar, ninguém olhou para o relógio, ninguém falou que estava na hora, que já tinha passado. Jesus deve ter pregado bastante aqui, irmãos, porque o pescador, ele sai de madrugadinha para ele pegar a maré, que ajuda ele a chegar mais rápido onde ele quer chegar. Quando a maré começa, ao contrário, ele volta. Jesus está pregando, então quer dizer o seguinte, que essa maré se alterou no meio da pregação, e agora Jesus fala para eles, vamos pescar? Querido irmão, Deus tem um tempo. Eclesiastes nos fala isso. Existe um tempo para todo o propósito de Deus em nossas vidas, amém? Se você teve um ano cansativo, se você trabalhou e não conseguiu conquistar, confia no Senhor, amém? Confie em Deus. Esteja sensível ao que Deus quer que você faça. Esteja sensível, esteja entendendo o seu tempo, o seu tempo diante de Deus. Aí Jesus fala para eles, olha, vão lá pescar. Vamos lá, lançar as redes de novo. Pedro vem naquele ímpeto humano, carnal, olha, a gente trabalhou a noite toda, a gente está cansado, mas mesmo assim, ele não entrou no abismo da murmuração. Em 2021, não entra no abismo da murmuração na sua vida e na sua casa, amém, irmãos? Deus, quando Ele tem uma obra para fazer, Ele faz uma obra perfeita na sua vida, na hora que Ele deseja, mas você precisa aprender a nutrir a sua fé com a sensibilidade espiritual, você precisa aprender a nutrir a sua fé, parar de olhar para os problemas e olhar para aquele que tem a solução para os teus problemas, parar de querer enfrentar desculpas e inventar situações de que a sua agenda é mais prioritária do que a agenda de Deus. Não, a agenda de Deus deve ser prioridade para você nesse ano. A agenda de Deus você precisa entender que ela é a melhor para a sua vida nesse ano. Então, esteja preparado para ouvir o que Deus tem para você nesse ano, e esteja preparado para obedecer ao que Deus vai dizer. Eles não entraram no abismo da murmuração. Chegou na beira, sabe? Sabe quando você chega assim na beira? Eles chegaram na beira. Olha, a gente trabalhou a noite, a gente está cansado. Você já fez essa oração? Um dia você chegou e já fez essa oração para Deus? Deus, olha, eu trabalhei a noite toda, eu estou trabalhando, mas eu não estou vendo o fruto do meu trabalho. Eu não estou vendo as coisas para acontecer, Senhor. Eu não estou vendo as coisas, os resultados acontecerem, Senhor. Mas olha, a sensibilidade espiritual aparece aqui novamente no versículo 5. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro faz uma afirmação categórica. Jesus, eu não confio. Eu estou sem fé, eu estou cansado, eu joguei a toalha, eu já não estou dando conta, mas o Senhor falou, se o Senhor falou, eu vou fazer. Amém, irmãos? Em 2021, faça isso na sua vida. Se o Senhor falar contigo, faça o que Ele tem para você. Amém, irmãos? Fala, faz.
Faz o que Deus tem para você. Se dedica para o Senhor, se dedica a fazer a obra de Deus, se dedica para fazer o que Ele tem preparado para você. Para de ficar olhando para os problemas, para de ficar olhando para trás. A gente não é caranguejo, queridos irmãos. Nossos olhos não estão na nossa nuca, os nossos olhos estão na nossa frente. Amém, irmãos? Os nossos pés não são para trás, os nossos pés são para frente, para que a gente olhe para frente, para que a gente marche para frente, para que a gente creia e olhe para o nosso Redentor, e olhe para o nosso Salvador, e olhe para o nosso provedor, e olhe para aquele que tem a palavra de vida, e olhe para aquele que tem a palavra de salvação, e olhe para aquele que tem a solução para as nossas vidas, e esse é Jesus Cristo. Eles vão e jogam as redes. Olha que coisa interessante, queridos irmãos. Jogam as redes e começam a tirar. Em outras palavras, começam a prosperar, né? Vai tirando peixe, vai tirando peixe, vai tirando peixe. Mas eles não são gananciosos. Aprenda essa lição, querido irmão. Ganância é pecado. Ganância é pecado. Se você ganhar só para você, se você quer ganhar só para você, eu tenho uma triste informação para te dizer. Eu acho que Deus não vai te dar. Deus está disposto a doar àqueles que são generosos de coração. Amém, irmãos? Aqueles que são generosos. Nós lemos aqui Malaquias 3:10. Ele vai nos dar a provisão. Ele vai abrir as comportas do céu para quê? Para você ficar ganancioso? Para você ficar se mostrando para as pessoas? Não. Para você dividir com o próximo. O que o texto diz? Eles chamam os outros barqueiros, eles chamam os outros pescadores, eles não escondem a informação, eles não escondem o cardume, eles não escondem a bênção, ao contrário, eles dividem e partilham a bênção. Amém, irmãos? Quantos aqui querem ter um ano de vitória, um ano para sobejar na sua vida, sim ou não? Agora, o que você vai fazer com isso? Diz isso lá no fundo do seu coração. O que você vai fazer com isso? Você vai comprar mais cesta básica? Você vai ajudar mais o Lar Batista? Você vai ajudar nossos missionários na Índia? Você vai ajudar mais os órfãos? Você vai nos ajudar a tirar mais gente das ruas com o Ministério Pão e Vida, com a Missão Vida? Dá para você entender. Deus quer, Ele vai derramar, Ele quer abençoar, Ele vai abençoar esse ano de 2021. Eu não sou propagador de informações negativas, não, porque eu olho para o Senhor e o meu Deus é o Deus todo provedor. Amém, irmãos? Ele faz no meio do deserto brotar o pão, o maná do céu. Amém, irmãos? Ele faz no meio do deserto, onde não brota água, Ele faz das rochas dar a água de beber. Ele faz com que aqueles que caminham com Ele, as suas roupas não se estragam, as suas sandálias não se estragam, porque esse é o Deus da provisão a quem eu adoro. Ele é o Deus que manda as codornizes quando você se sente fome. Ele é o Deus que quando você trabalha a noite inteira e você não consegue chegar no resultado que você quer, Ele é capaz de entrar no seu barco, se você deixar, amém? Se você aceitar Ele entrar no seu barco. Se você aceitar Ele entrar na sua casa, falar contigo, se você quiser ouvir a Ele, aprender com Ele, e não ficar esperando e falando para Ele, é a hora, é agora, é agora, não. Ele quer aqueles que têm sensibilidade espiritual. Aqueles que querem adorar a Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Aqueles que querem realmente não ter só um relacionamento religioso, mas querem ter um relacionamento verdadeiro. Entra Jesus no barco da minha vida. Entra Jesus aqui na minha casa. Senta aqui, Jesus, eu quero ouvir, eu quero aprender contigo. Amém, irmãos? Quantos querem isso para 2021?
mas queira verdadeiramente, desliga sua televisão, desliga suas redes sociais, tira os seus momentos para estar ali e ouvir a Deus, ouvir Jesus, sentar e ler as palavras de Jesus. Tem um alvo nesse ano de 2021, ler a tua Bíblia, ler as palavras de Jesus. Eu já baixei uma série de filmes lá em casa para assistir. São 6 filmes sobre a vida de Jesus, que eu quero assistir com a minha família. A gente está esperando lançar esse filme aí de Gênesis, que a gente quer assistir. Sabe por quê, queridos irmãos? Aqueles que ouvem e meditam na palavra de Deus, Ele diz que serão como o quê, queridos irmãos? Como é que está escrito lá no Salmo capítulo 1? Serão como o quê? Como árvores plantadas junto aonde, irmãos? Ribeiros de vida, e que no tempo certo darão o fruto do trabalho, o fruto da vida, o fruto de Deus, o fruto do Senhor, a alegria, a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, a bondade, a generosidade, o altruísmo, as virtudes celestiais sobre nossas vidas. Esses que têm essa sensibilidade espiritual, esses que buscam realmente deixar Jesus entrar, e entram e desfrutam da companhia do Mestre, e obedecem o Mestre, eles vão fazer coisas extraordinárias, eles vão fazer coisas maravilhosas, que eles serão capazes de dividir o pão com os que estão próximos, mas mais do que isso, o texto diz que eles chegaram na praia, largaram as redes, os barcos, e saíram com Jesus, para deixar de serem pescadores de peixes, para se tornar pescadores de homens. Eu tenho para mim, que eles saíram com Jesus, extasiados com o que Jesus tinha feito. Eles saíram dali maravilhados com o que Jesus tinha feito. Eu tenho para mim que quando Jesus falou, vem comigo, eles falaram, nós vamos. Quem que pode mudar o cansaço em vitória? Pedro deve ter virado para João e falou assim, você viu, João? A gente ficou a noite toda trabalhando, não pegamos nem um lambarizinho. Quem que pode transformar a escassez em abundância? Tiago, irmão de João, deve ter olhado e falado assim, nossa, Pedro, bendita a hora que você não ralhou com ele. Pedro deve ter parado e falado assim, pois é. Eu achei que ele foi chegando perto da gente de uma maneira tão simples. Ele foi entrando e ele começou a falar. Eu falei, esse homem não é um homem qualquer, é um profeta. Eu quis ouvir. E quando ele desafiou a minha fé, eu falei assim, eu vou. Pois é, mas e agora, como é que a gente vai cuidar? Sua sogra, Pedro, os meninos lá de casa. Esse Deus, esse profeta, esse Messias, que transformou o nosso cansaço em vitória, a nossa escassez em abundância, que transformou o nosso pecado em salvação, vai cuidar de nós. Por isso eles largaram as redes e foram com Jesus. Hoje, eu li um texto, está em Lucas também, Lucas 10, ele falando assim, deixa o seu jugo, o
seu fardo e leve o meu, que é suave e leve. E eu pensei, o Senhor quer falar conosco. Caminhe nesse ano de 2021, não carregando o cansaço de 2020. Caminhe nesse ano de 2021, não se aprofundando nas murmurações. Não caminhe nesse ano de 2021, envolto no emaranhado de pecado na tua vida. Confesse e entrega a Jesus. Convida Jesus para entrar no barco da tua vida, da tua história. Senta para ouvir as palavras dEle. Esteja disposto e disponível a obedecer a tudo quanto Ele mandar você fazer. A colheita, Ele sempre diz que Ele dará a todos aqueles que semearem com Ele. O salmista diz assim, que aquele que saiu espalhando a semente, com prantos, com choros, com cansaço, voltou trazendo, sabe o que? Feixes de alegria, porque é assim a colheita com o Senhor. A vida com Jesus é assim. Não são cansaços, não são desesperos, não, ao contrário. Caminhar com Jesus é a certeza que Ele cuida de nós e daqueles que estão ao nosso lado. Feche os teus olhos nesse momento. Talvez você entrou aqui cansado. Talvez você está envolto no lamaçal de pecados. Talvez você está mergulhado em profundas murmurações. Coloca hoje a sua vida diante de Jesus. E fala para Ele, como Pedro disse: porque Tu és o Mestre. Porque Tu és o Profeta. Porque Tu és o Salvador. Eu seguirei contigo por onde o Senhor for. Por onde eu viver, por onde eu andar, eu seguirei contigo na minha vida. Se você fez essa oração, fique em pé comigo na presença do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Eu não me arrependo nem um dia, nem um segundo, nem um instante. O dia que eu falei: Jesus, entra nesse barco que está afundando. Entra nesse barco que está se arrastando. Ele entrou. E Ele sempre vem. E o dia mais cansativo, Ele sempre vem com a graça, com a bondade dEle, com a paz dEle, com uma força sobrenatural. Tem dias que eu sinto que Ele está me carregando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que na jornada da vida, a gente vai caminhando como se a gente estivesse na beira do mar. E na jornada da vida, a gente sempre vai avistando as histórias que nós estamos vivendo. Torna Jesus o teu companheiro para que as marcas que você veja na areia, essas pegadas, tenha Jesus ao seu lado. Quando você torna Jesus o teu Senhor, o teu Salvador, o dia que você avistar apenas 2 pegadas, você pode ter certeza que Ele estará te carregando nos momentos mais difíceis.
Se você olhar de hoje para trás, eu não sei quantos anos atrás, para alguns é 40, para outros é 50, para outros é 15, para outros é 20, para outros é 70, eu não sei quantos anos, mas eu posso ter certeza que houveram dias na sua vida que Jesus te carregou no colo dele, e ele disse que te amava, e que ele tinha dado e tem toda a provisão para a tua vida. Confia nele, ande com ele, ouça ele e obedeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, assim como o Senhor deu essa bênção maravilhosa dessa pesca aos teus discípulos, que 2021 seja assim em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, viver no emaranhado, no lamaçal do pecado. Nós não queremos nos afundar, ó Deus, nas murmurações da vida. Nós não queremos viver nos angustiando pelo cansaço do dia a dia. Mas nós queremos continuar sendo sensíveis, disponíveis ao teu reino, ao teu querer, à tua vontade. Nós queremos, ó Pai Celeste, que o Senhor esteja em nossas casas, em nossas vidas, todos os dias deste ano, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ouvir as tuas histórias, ouvir teus mandamentos, teus ensinamentos. Nós queremos ouvir os teus convites, os teus desafios, e nós queremos viver na tua vontade, no teu querer. Por isso, Pai Celeste, que nesta noite a tua graça, a tua força se repouse em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.